Bom dia, quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Então, continuamos aqui nossos estudos, paramos na página 130 do livro Convite à Felicidade, de Masaharu Taniguchi, líder e fundador da Seisho no Ie. Bom, seguindo aqui, nós temos um subtítulo, o testemunho do Filho de Deus por meio da realização do amor. Bom, nós entramos já, meus irmãos, aqui no capítulo que diz o seguinte, nós estamos estudando aqui o significado da cruz e ressurreição, ou seja, o significado da transição, da demonstração do poder do Cristo. O que é isso? O que significa isso? Foi o período em que Jesus foi entregue aos guardas, os guardiões, para ser crucificado. Isso já estava escrito e isto a presença já tinha demonstrado para ele na sua missão, que seria assim. Ok? Então, qual o significado disso? Isso trouxe um símbolo para nós, que através da revelação, que é o Apocalipse de João, o Apocalipse, que é a revelação da paixão de Cristo, paixão, ressurreição, crucificação, para desacortinar toda a irrealidade, o hipnotismo, a crença enraizada neste mundo material e todas as circunstâncias na qual nós somos levados a estudarmos cada vez mais, nos aprofundarmos cada vez mais em nosso centro, em nosso inconsciente. Primeiro, devemos limpar. Isso aqui é uma leitura, isso aqui é um estudo, gente. A gente está se aprimorando, a gente está estudando. Com os estudos, nós vamos compreendendo a verdade. Nós vamos meditando sobre a verdade. Por isso que existem as práticas. Não adianta vocês fazerem inúmeros cursos e imersões, ficar 3, 4 dias fazendo imersões, se nada em sua consciência muda. Você continua com a consciência do mundo material. Tá? Então, o que significa essa mudança de consciência? É o tempo. É o tempo. Saulo de Tarso, pela informação que lemos em o livro de Joel, ficou 9 anos após receber a informação. Ele entrou num estado de cegueira, ele viu a luz e demorou 9 anos para conscientizar esta luz. 9 anos. Depois de toda a transição, ele ainda levou 9 anos para começar a tomar posição e pregar, ser um apóstolo de Cristo. Ele demorou ainda 9 anos. Então vocês viram como que é esta transição de consciência? Tá? Então, eu vejo muito relato e na nossa classe de estudos, as pessoas querem chegar à iluminação rapidamente. Mas é preciso a limpeza. Porque claro que vai ficar uma meditação pesada, claro que vai estagnar, claro que vai ter os obstáculos. A gente está estudando na classe de estudos, coisa fantástica o que está acontecendo em nossa psique neste processo de individuação, de iluminação espiritual. Lá dentro da classe de estudos, e é por isso que eu falo, e eu convido vocês para nós estudarmos, porque não é um estudo superficial, nós estamos aprofundando os estudos da psique, nós estamos trazendo livros de Jung, conforme nós estamos estudando lá, Eckhart Tolle, que trata único e exclusivamente do ego, nós estamos estudando o ego, a formação, a estrutura da psique humana, precisamos entender isso, como que se forma, o que está em nossa consciência, o que tem lá no fundo, que está debaixo do tapete, que muitas vezes a gente, quando toca-se, a gente muda o estado emocional, toca na nossa ferida. Então, o que tem lá dentro que precisa ser trazido à tona para que seja
conscientizado, ou seja, iluminado, ou seja, trazido à luz da consciência, para que a gente conscientize, para que a gente dê um passo à frente em nossa compreensão. Então vocês viram o quanto que é trabalhoso este processo, meus irmãos, mas é um trabalho gratificante, tá? É um trabalho que é prazeroso para nós, tá? Mesmo em estados de muitas vezes desilusão, a noite escura da alma que precisamos conhecer, porque é um estado de muita resistência que temos, pela crença que temos de estar vivendo em um mundo material e a gente não entende o porquê que aquela coisa está acontecendo, porquê que eu não conheci isto antes, e começa a ter a revolta, e fica um estado de surto psicológico. Precisamos entender tudo isso, tá? Mas isto torna-se leve a partir do momento que nós aumentamos a nossa confiança em Deus. Que é isso que Jesus veio nos trazer, a confiança em Deus. Porque sem a confiança, como que nós vamos viver ou evoluir dentro da própria casa de Deus? Porque Ele mesmo falou, na casa de meu Pai há várias moradas. Mas como que nós vamos habitar a morada da casa do nosso Pai se nós não nos reconhecemos como filhos de Deus? Como que vai acontecer isso? Então esta é uma introdução para que todos pensem, repensem, e que nós, inclusive eu com vocês aqui no canal, e eu com vocês na classe de estudos, quando nós estamos aprofundando a estrutura do ego, aqui nós temos uma lousa aqui. E essa lousa aqui faz parte de nossa classe de estudos já. Adquirimos esta lousa para desenhar, para trazer as abstrações para o quadro, para fazer desenhos. Mesmo sem saber muito desenhar, mas a gente está evoluindo até nisso, nos desenhos, para demonstrar ali e explicar de uma maneira fácil que se entenda o processo de individuação que cada um de nós está tomando em diferentes níveis de consciência. Então, sem a questão do filtro do julgamento, a gente precisa retirar este filtro do julgamento. E para retirar este filtro de julgamento, a gente precisa entender este processo. Abandonar as crenças, limpar, deixar o ego de lado, é deixar as crenças humanas de lado. A persona, aquilo que nós exercemos no nosso mundo da persona, aquilo que nós conversamos lá no mundo da persona, muitas vezes nas nossas fases iniciais de estudos e práticas, nós entramos em conflito porque como que eu estou estudando uma coisa de Cristo se lá fora eu estou manifestando outra coisa? Então isso é os conflitos que a gente tem, tensão dos opostos, porque ainda não estamos entendendo que a gente tem esta troca de informações dentro do mundo humano e precisamos entender que é apenas uma informação, sem que seja afetado dentro do nosso emocional. E para que isso aconteça, aí desenvolvemos o trabalho com as sombras psicológicas. Que isso a gente pode fazer muito bem nos escritos do Caminho Infinito, a gente pode fazer muito bem adentrando a vida contemplativa, e a gente pode fazer muito bem estudando o máximo possível e praticando o máximo possível todos os dias e a todo momento, reinterpretando as aparências, ou seja, fazendo com que aquela informação que você está vendo, tocando, cheirando, e aquilo seja apenas uma informação, que o seu entendimento interior daquilo que é a própria manifestação do Espírito. Mas isso precisa entrar dentro da consciência. Cultivar esta verdade, regar esta verdade todos os dias. Então não tem escapatória. Ou a gente evolui ou a gente involui. Uma outra questão que eu quero abordar com vocês aqui nesta introdução, que a gente até passou um pouco, já fomos quase 10 minutos e isso poderia ser até uma palestra fora dos estudos, a questão do Yin e o Yang, duas energias. Estas duas energias são uma única coisa só,
que, sendo equilibradas, essas energias, elas trazem a presença do Espírito de Deus. O Yin e o Yang, sendo equilibrado, nós obtemos uma elevação de consciência, porque nós equilibramos, nós harmonizamos, nós paramos de tensionar, nós paramos de ficar criando coisas na tensão dos opostos. Porque aí nós vamos conhecer a nossa ânima, que a parte masculina, ou seja, o homem, tem a ânima e a mulher tem o ânimos. Ânimos, a energia que está lá dentro do inconsciente, querendo ser observada, querendo ser conscientizada, querendo ser harmonizada, para que a gente possa rapidamente partir para o caminho da evolução. Então, o Yang, a pessoa masculina, na qual esta imagem que vocês estão vendo, este ser que está falando aqui, na forma de Roberto, na persona Roberto, ele é Yang, masculino e Yang. Mas ele tem dentro de si a ânimas, tá? Que é a sua parte oculta feminina. E essa parte oculta feminina, ela precisa ser trazida à consciência, ela precisa ser conscientizada, ok? Então, você mulher tem a sua parte ânimos e tem a questão também da libido, que é a energia universal, a energia que move tudo. Então, para vocês verem que a coisa é tão complexa que quando pensamos em libido, pensamos em ato sexual, energia sexual, e não é isso, gente. Não é isso. Tá? E a questão do sexo é uma outra questão que também está implícita dentro dos arquétipos, arquétipo de Afrodite, mas dentro da parte psicológica, gravada a ferro e fogo, que é uma crença, que é um pecado original, o pecado original, que também precisa ser resolvido, segundo o degrau de Maslow. Então vamos partir para o nosso estudo. Então, assim, resumindo esta introdução aqui, porque senão a gente vai falar, e cada vez vem mais coisas para ser falado, então a gente vai acabar este estudo, a gente vai fazer uma live, que já comentamos hoje, eu e a Jéssica, que hoje não, ontem, entramos em contato, e a Jéssica é a pessoa que trabalha conosco. E qual a ideia da próxima live aqui no canal? Então a gente meditou, a gente pensamos aqui. Então nós vamos fazer uma live exclusivamente sobre este livro aqui. Esse é um resumo de todo o estudo que a gente fez. Qual é a finalidade desse estudo aqui, meus irmãos? E a finalidade de todos os estudos que nós estamos trazendo para este canal, gratuito. Playlist de estudos, lendo o livro, interpretando o livro, trazendo ideias para vocês, trazendo uma visão mais fácil para vocês, relacionado com a questão da vivência do cotidiano de cada dia. Tá? Então vamos continuar aqui os estudos. Ó, Deus é amor. O amor, Deus é amor. E como o homem, o seu filho, é a continuação de Deus, deveremos amar o próximo tal qual Deus nos ama. Então aqui está a estrutura e está a explicação do primeiro e segundo mandamento, que são os principais. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Ou amar a Deus sobre todas as coisas. Ou confia no Senhor com todo o seu coração, com todo o seu espírito, com toda a sua alma. Quando realizamos o amor, estamos manifestando a essência do Filho de Deus. Mas o que é esse amor, meus irmãos? Isso é uma outra coisa, uma outra questão que a gente precisa resolver internamente e externamente. Tá? O que é o amor verdadeiro? O amor que Jesus nos ensinou, o amor que Jesus deixou para nós, para que nós tenhamos paz, tenhamos harmonia, tenhamos abundância em nossas vidas. O amor é resolver os conflitos internos em nossa consciência. Paradigmas, sistema de crenças, preconceitos, tabus
Isso é o amor. Quando nós perdoamos isso, primeiro nos perdoarmos, depois perdoarmos o nosso próximo e entender que aqueles que estão chegando à nossa volta com um nível de consciência inferior, eles vêm para receber algum tipo de graça, algum tipo de palavra, alguma paz para eles mesmos, mesmo falando besteiras no mundo lá material, no mundo fora dos estudos. Porque muitas vezes a gente não vai levar isso aqui para uma pessoa que não entende isso. Se a gente vai entrar em conflito com essa pessoa, ela está no modo reptiliano e está agindo dentro do cérebro reptiliano. Ela não conhece que isso aqui existe, então ela vai julgar a guerra, vai julgar a Rússia, vai julgar todo tipo de questão que é impessoal que está acontecendo no mundo hoje. Vocês perceberam? Então, quando a pessoa vem falar disso, daquilo, daquele outro, da pandemia e tudo mais, que existe, que a morte existe, que teme, isso e aquilo tudo, o que devemos fazer? Devemos reconhecer que este irmão está num nível de consciência ainda inferior, baixo, tá? E nós temos que ter um sentimento de compaixão, tá? Fora, a gente vai entender, não vai entrar em conflito com esse irmão, a gente vai reconhecer, dar razão a ele. Porque nós não temos a razão absoluta, nós não temos aqui a razão absoluta, nem eu, nem vocês, nem ninguém. Nem todos os mestres que apareceram aqui neste planeta, porque todos nós estamos em fase de evolução. Mas qual o nível de evolução de cada um? Isso que nós precisamos entender. E por isso que as coisas vão ficando fáceis na vida lá fora, quando a gente solta o mundo lá fora, ou seja, solta as questões do mundo. E a gente vai entendendo sem se apegar às questões do mundo. Porque a gente entende isso, que as coisas no mundo são manifestadas a partir do momento que a gente entra em contato com esse amor divino que Jesus nos ensinou, que é o amor da abundância, o amor da satisfação, da alegria, da felicidade. Convite à felicidade, o nome do livro, é este amor, é o convite à felicidade. Mas só que a felicidade é uma prosperidade, é a verdadeira prosperidade. Prosperidade não é ganhar dinheiro, meus irmãos. Prosperidade é um estado de ser. É a felicidade intrínseca do ser, é quando nós reconhecemos quem nós verdadeiramente somos. E quando nós adentramos este mundo de quem realmente a gente se unifica com as coisas e com tudo à nossa volta. E nós começamos a entender, mesmo que aquilo nos afete uma parte do nosso eu humano, o nosso eu humano ainda vai permanecer em nós. Mas e esse trabalho com as nossas sombras, nós vamos ter eternamente. Nós vamos ressignificar toda vez, ficando cada dia mais astuto, ficando cada dia mais ligado nas situações. Quando realizamos o amor, estamos manifestando a essência do Filho de Deus. O amor é a unificação do eu com o outro. O amor é a unificação do eu e do outro. Viram? Considerar o sofrimento do outro, considerar sua tristeza do outro, e com o intento de tirar este sofrimento e tristeza, agir para esse fim, é o amor. Por isso os santos sentem-se responsáveis pela existência de uma só pessoa que sofra neste mundo, procuram salvá-la. Aquele que se julga salvo por conhecer sozinho a verdade e não procura salvar o próximo, não entendeu realmente a verdade do amor, que é a unificação do eu e do outro. Entenderam? Então por isso que nós devemos trabalhar, estudar e ajudar sempre. Trabalhar, estudar e ajudar sempre. Trabalhar, estudar e ajudar sempre, sem cessar. Aí evoluiu, ajuda os outros, tenta ajudar. Primeiro você vai ser criticado, você vai ser defamado, você não vão dar importância para o seu ensinamento. Beleza, continue trabalhando porque você tem um amor intrínseco a Jesus. Você não está seguindo os outros lá fora, você está seguindo a Jesus. O seu nível de evolução, seu nível de responsabilidade com este assunto, que é a evolução espiritual, que é trazer a consciência espiritual para o planeta e ajudar o propósito de Gandhi, de Buda, de Jesus, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, dos que já estiveram por aqui, Mary Baker Eddy, Joel Goldsmith, Shankara, todos os seres que atingiram a iluminação espiritual, os alquimistas.
Então tudo isso está dentro de nós. E é esse compromisso que nós temos. Não é o compromisso de quantos vão querer, quantos vão assistir, quantos vão... Não. Isso aqui vai ficar gravado. Nós vamos passar. Este corpo vai passar. Nós vamos transcender, nós vamos passar. Sabe lá onde a gente vai ajudar depois? Sabe lá onde a gente vai ir? Não sabemos ainda, mas estamos deixando documentado e estamos fazendo. Dia após dia. Essa é o compromisso, fazer o que tem de ser feito. Quando você conhece uma ferramenta e essa ferramenta começa a fazer diferença na sua vida, não é diferença na sua vida, gente. Por que devemos entender isso? A diferença na vida é quando a gente começa a entender as questões internas, começamos a resolver primeiro as questões internas e a gente percebe que existe um pouco de harmonia no mundo externo. Então não é o pilim-pim-pim da lâmpada de Aladim que você vai esfregar, eu quero um iate agora, manifesta um iate na frente. Eu quero um carro importado agora aqui, manifesta um carro importado. Eu quero uma casa agora aqui em tal lugar lá. Então você vai se transferir, fazer um teletransporte para ir para lá e morar nesta casa? Não. Não é assim que acontece. Tudo tem um tempo para ser manifestado neste universo. E cada um tem um propósito específico, cada um de nós. Então isso varia de cada um. A resolução do primeiro que ele quis dizer, né? Primeiro que ele quis dizer assim, conhecereis a verdade vos libertará, e buscai o reino dos céus, e todas as outras coisas mais vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino dos céus? Resolver os problemas internos nossos. Resolver a questão interna. Isso é buscar. Certo, meus queridos? Então, hoje, nessa quinta-feira amada, ficamos por aqui. Paz do Cristo a todos. Vamos deixar aqui todos os links, os contatos abaixo deste vídeo e continuamos gravando aqui. Amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário, às 6 horas da manhã, com ainda os estudos que estamos chegando na parte final, quase parte final desse estudo maravilhoso do livro O Convite à Felicidade. Muito obrigado, paz do Cristo a todos e até amanhã.